Agradecer aqui a presença da nossa secretária Juliana, os colaboradores da educação, na audiência pública do primeiro quadrimestre de 2020. Quero agradecer à TV Câmara, que está transmitindo ao vivo, né? E pedir também a compreensão das pessoas que sempre participam, a comunidade, nessas audiências públicas. Mas, por um decreto, a gente tem que fazer essa reunião fechada, mas as pessoas que estão em casa, né, Juliana, podem estar acompanhando essa audiência pública. Então, Juliana, vou passar já a palavra para você fazer as explanações e depois a gente faz alguns questionamentos, tá bom? Obrigado. Bom dia. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade, né? Dizer que estar aqui para prestar contas é um dever nosso, mas, acima de tudo, é uma forma de informação, né? Para que todos saibam do trabalho que a gente tem feito. Agradecer à Câmara, já inicialmente, por ter nos cedido espaço, né, para que nós pudéssemos fazer a transmissão das aulas para fazer em casa, né, nesse período em que a gente precisa fazer com que 100% das crianças tenham acesso aos estudos de maneira remota ou por meio de mídias, né? E falar em televisão aberta, um horário, um espaço, para nós realmente foi um grande presente, né? Acho que todos estamos ganhando com isso. E agradeço imensamente também, Farofa, pela oportunidade de estar aqui hoje, mas principalmente de ter você lá acompanhando o nosso trabalho, né? Que desde que você esteve à frente aqui, como presidente da Câmara de Educação, a gente percebe que o seu trabalho tem sido bem parceiro mesmo. Você questiona, você pergunta, quando não concorda, fala, mas a gente tem um bom diálogo e vamos ajustando aí, tá bom? Então, muito obrigada. Eu queria começar essa apresentação lembrando o seguinte, que a apresentação ela é do primeiro quadrimestre de 2020, então nós estamos falando até o mês de abril, né? Até o mês de abril, nós tínhamos 47.045 alunos matriculados, né? Em 208 escolas, sendo que 24.000, mais da metade desses alunos, estavam em período integral. Esse nosso número de matrícula já subiu, tá? Hoje nós temos cerca de 48.000 alunos já matriculados na rede, né? E aí sempre nos perguntam, por que isso? É um crescimento natural, mas sim, nós também tivemos muitos pedidos de transferência de outras redes e de outras cidades para Mogi das Cruzes, tá? Então, a gente hoje já está na casa dos 48.000 alunos, tá bom? Eu queria falar sobre as nossas ações iniciais nesse período de pandemia, que eu acho que é importante, e tirar algumas dúvidas também. Então, de cara, assim que nós soubemos que iríamos parar provavelmente por muito mais do que um mês, né, nós fizemos, então, com um embasamento em legislação federal, né, kits de alimentação com produtos da merenda que estavam no estoque do Departamento de Alimentação Escolar, do DAE, para compor alguns kits e entregar para as famílias que estivessem necessitadas. Isso foi feito em parceria com o Fundo Social, então, tanto a montagem quanto a distribuição desses kits, né? Nós tivemos, só para ilustrar, nós tivemos cerca de 36 toneladas de arroz agulhinha tipo 1, mais de 7 toneladas de feijão, mais de 20.000 pacotes de macarrão, mais de 14 toneladas de molho de tomate, mais de 14 toneladas de leite em pó e mais de 13 toneladas de biscoitos e óleos de soja. O que nós tínhamos eram 901 unidades, né? Então, nós encaminhamos isso para o Fundo Social, que montou os kits agregados com outras doações e teve, portanto, as doações iniciais, né? Não está colocado aqui, mas foram cerca de 7.000 kits, Eduardo. Está aqui? Desculpa. Isso, 7.291 kits de alimentação, tá? Que foram montados e foram distribuídos, vamos pensar assim, bem no início da pandemia. Então, tem muita gente que diz assim, mas não foi feito nada. Foi sim, olha, 7.291 kits foram doados da merenda para o Fundo Social.
E a gente sabe que a distribuição via fundo também recebeu uma série de outras doações e foi bem maior do que esse número que a gente apresenta. Em seguida, a gente tem uma historinha para contar. A gente queria fornecer aquele cartão Vale Alimentação, igual o Estado, a Prefeitura de São Paulo fez o cartão, o Estado fez o PicPay, que é um aplicativo. Mas nós, município, um município bem menor, não tivemos amparo jurídico para fazer isso com a fonte de recursos federal, que é a que a gente usa para merenda, né? Por conta disso, nós precisamos fazer uma consulta jurídica para ver a possibilidade. E na consulta já veio a negativa, né? Principalmente porque, subsequentemente, alguns dias depois, veio uma legislação federal dizendo que o fornecimento dos gêneros via dinheiro federal deveria se dar por meio de alimentos em espécie, né? Então, tinha que ser o alimento, não o dinheiro, não o cartão, tá certo? E aí, para tirar algumas dúvidas, né, a gente foi demandado, nós fizemos, então, um pregão presencial para aquisição de cestas básicas, né? E o recurso utilizado para cestas básicas foi um fundo de recursos federal chamado Salário Educação, que ele é um pouco mais abrangente, vamos pensar assim, que o PNAE, porque ele tem uma característica de estar atendendo a demandas sociais, tá? Então, a gente quis se resguardar e poder incrementar um pouco mais os itens da cesta básica. Porque se a gente comprasse com dinheiro do PNAE, efetivamente nós íamos poder fornecer apenas os gêneros que o PNAE permite e a cesta ficaria bem limitada, tá? Nós tivemos 13 empresas participantes e 2 delas foram vencedoras. A primeira empresa vencedora foi a 17, que vendeu 7.500 cestas para nós, ao valor de R$ 74,45. E a segunda foi a cota reservada ME, né, empresa Alfa, com 2.500 cestas. Então, nós fizemos um pregão e adquirimos 10.000 cestas básicas. Por que isso? Porque nós estávamos fazendo o levantamento das crianças que seriam, então, beneficiárias do Bolsa Família, porque a legislação federal, ela também apontava para um critério que o município deveria utilizar. E apontava que um dos critérios de vulnerabilidade social é o programa Bolsa Família. Então, nós fizemos um estudo de quem são essas crianças. Boa parte delas já estava sendo assistida pela assistência social, por aquelas cestas que foram foram fornecidas pelo governo do estado. E para nós restava aí mais ou menos em torno de 6.000 cestas para serem entregues. A gente já comprou um quantitativo a mais para poder atender todos os casos e já ter uma reserva caso a pandemia se estendesse, como é o caso, né? Como é o que a gente está vivendo agora, certo? O valor total das 10.000 unidades, então, ficou em R$ 743.575, tá certo? Nós temos, portanto, uma legislação que ela nos ampara e que faz com que a gente faça a distribuição da cesta. E é importante dizer o seguinte, não é uma cesta por aluno, né? É uma cesta por família. E a resolução traz que cada família, né, dentro da sua especificidade, se tiver muitos membros, aí ela pode ser contemplada com 2, com 3 cestas, enfim, quantas se fizerem necessárias, tá bom? Também foi criado, com o apoio aí do Departamento de Alimentação Escolar e junto ao Conselho de Alimentação Escolar, estou esquecendo de virar aqui, junto ao Departamento de Educação Escolar, foi criada a Câmara Técnica da Situação de Calamidade, tá? Ela foi feita em 17 de abril e foi numa reunião online, quando os membros do Conselho de Alimentação Escolar se reuniram e criaram essa Câmara. O que é a Câmara, na verdade? É um apoio, é mais um apoio da sociedade, né? Porque os membros do Conselho são membros civis, são da sociedade, para que vissem aquilo que nós estávamos fazendo.
ainda que a gente não tivesse feito a opção final pelo pagamento das cestas básicas com o recurso do PNAE, mas nós fizemos questão de que esses conselheiros participassem. Eu vou voltar só na outra tela que eu não pus, né? Para as pessoas poderem ver o que nós falamos. Certo? Então, o valor da cesta, o valor total, né? E essa Câmara está ativa, ela tem participado das entregas sempre que chamada, né? Tem visto como é que está sendo feita essas entregas e tudo mais. Bom? Eu acho que aqui é importante a gente falar das refeições que nós servimos até o último dia de aula, né? Que foi até o dia 23, foi quando a gente parou. 22, 21, 20, foi isso? A semana do dia 18 de março já foi aquela gradual. Isso, né? Semana do dia 18 de março. Então, habitualmente, a gente traz números aqui muito maiores, né? Esses números estão pequenos e, mesmo assim, são grandes, né? Porque diz respeito, então, ao período do retorno das aulas e depois até a saída efetiva dos alunos das escolas. Então, a gente fez refeições servidas, né? 54.607, 5.780.331 refeições servidas, né? E aqui, 54.607 alunos, vocês vão falar, mas você abriu a reunião falando que eram 47 mil, como é que agora já são 54 mil? Porque, se vocês olharem, a gente não fornece só para os alunos, né? A gente fornece também as refeições para os projetos sociais, a gente dá uma merendinha também nos cursos profissionalizantes, a gente ajuda projetos da Secretaria de Cultura, a gente encaminha merenda para a EMESP, para o pró-escolar, que são as crianças que ficam em atendimento no contraturno, né? E algumas entidades filantrópicas também recebem aí auxílio nosso com pães, enfim. Então, a gente conta aqui também como alunos, né? E, apesar de termos tido poucos dias de aula, né? O consumo por uma rede tão grande, ela sempre passa aí de toneladas e mais toneladas em cada um dos gêneros. E eu gosto sempre de chamar a atenção para o arroz, que foram mais de 75 toneladas, mas dizer que as nossas crianças também são muito bem servidas de proteína. Se a gente for ver as carnes, né? Mais de 46 toneladas também. Então, todo dia na nossa escola temos oferta de proteína, com exceção de segunda, né? Quer dizer, tem a proteína, mas é o ovo, né? Não a carne. Então, a gente faz esse comparativo, né, vereador, para mostrar que a gente não está alimentando ali só com arroz e feijão, não, que a mistura tá boa também na merenda, tá bom? Bom, e aí agora falar um pouquinho de dinheiro, né? A gente sempre traz uma tabela aqui que ela precisa ser entendida, né? Quando a gente coloca ali a questão das receitas resultantes de impostos, é sempre uma estimativa. É o que a gente imagina que vai render e tudo mais, tal. Então, tudo que está aqui no quadro, a gente vai precisar rever depois desse período, tá, vereador? Porque, na verdade, a gente sabe que a gente tem um mínimo em educação para aplicar, que é 25%. No início do ano, como a gente precisa botar tudo para rodar, esse índice sobe. Então, no primeiro quadrimestre, a gente teve 47,74% da renda já colocada para a educação, para botar as escolas para funcionar, né? E aí, agora, a gente tem essa parada, mas nós temos que, até o final do ano, ter investido pelo menos 25%, né, do valor em educação. Que a gente pode dizer assim, a gente tem aqui empenhado, vamos pensar assim, para gastar, né, investida, cerca de 167 milhões, mais ou menos, na época em que a gente fechou isso. Mas eu convido a olhar o próximo slide, que eu acho que fica mais fácil para a gente entender. Olha só. A gente tem, então, não só o da prefeitura, que é o slide anterior, né, mas também aqui o demonstrativo dos recursos do Fundeb, né?
Então, a gente também tem a verba federal prevista para o ano de 2020, ela estava em torno de 230 milhões, mais ou menos, né? E essa estimativa, depois da pandemia, ela diminuiu bastante. Caiu para 212 milhões. Dá uma diferença aí de... Uma das perguntas, eu ia perguntar se teve uma queda, mas está aqui, né? Teve uma queda de... 8%. 8%, 17 milhões, quase 18 milhões, né? Porque o que a gente precisa entender? O que é o Fundeb, né? Que muito se fala em Fundeb. A gente tem 2 fontes de recurso na prefeitura para a educação. A gente tem a fonte do Tesouro, né? Onde o mínimo obrigatório é os 25%. E que a receita lá no começo do ano estava estimada em não sei quantos milhões, e que agora a gente já não sabe mais, né? 923 milhões, é isso, Rodrigo? Então, estava estimado nisso. E agora, além disso, a gente tem a composição do Fundeb. O que é o Fundeb? Fundeb é um acordo que os municípios, os estados têm de arrecadação de impostos, determinados impostos são arrecadados, são encaminhados para a União, e a União devolve uma parte desses impostos, tá, para serem aplicados em educação, tá certo? E aí, é essa devolutiva que a gente fica esperando, porque tem muita gente que fala assim, eu pago imposto, né? A escola tem que estar XYZ. Então, você precisa entender que se você paga imposto, muitas vezes, o dinheiro vai lá para a União, não fica aqui com a gente fica aguardando a devolução. Numa época de crise, se você tem uma arrecadação baixa de impostos, né, porque as coisas fecham e etc., a devolutiva do dinheiro vai ser menor também. E isso é muito preocupante, porque a gente conta com esse dinheiro para compor gastos em educação e continuar tendo educação de qualidade, né? E se vem já nesse período estamos com 8%. E o prognóstico é bem negativo, viu, vereador? O prognóstico é que a gente chegue a menos 10%, menos 12%. Tá? Então, a gente precisa realmente ficar atento, né? E cada vez mais enxugar aí custos e por aí vai, né? Isso significa dizer que a receita, ou seja, o que o Fundeb arrecadou até o primeiro quadrimestre, foram 80.451.000, tá? Quando a gente recebe esse dinheiro, a gente aplica, ele não fica parado. Então, por isso que tem esse valor aqui de rendimentos. E o que foi, então, que a gente já gastou desses 80 milhões que vieram? 66.819, tá bom? Em que a gente gastou? Em folha de pagamento dos professores, né, do quadro do magistério, e dos outros funcionários. E também em obras. Então, sempre a gente gasta mais com o salário dos funcionários, né? Porque a gente precisa manter todo mundo na ativa. E as obras, elas, a gente não deixou de fazer, mas nós demos uma segurada, tá bom? Para a gente conter esse momento. E mesmo assim a gente conseguiu já inaugurar 2 equipamentos agora nesse período de pandemia, né? Quais foram os investimentos realizados até o primeiro quadrimestre? Então, aqui significa assim, no que a gente... Investimento é assim, no que a gente planejou gastar, né? Deixa eu virar aqui, que eu estou devagar hoje. No que a gente planejou gastar? Então, a gente planejou gastar em água, energia, em estagiários, em folha de pagamento, que seria essa composição aqui, né? O planejado está em 220 milhões, né? Os gastos aqui são essenciais, né? Não tem jeito. Exatamente, né? Exatamente. Todavia, a gente só executou disso aqui cerca de 80 milhões, mais ou menos, tá? Porque o planejado é para o ano todo e a gente está falando aqui de um quadrimestre, tá bom? Os valores estão ali, olha, estão esmiuçados em obras, materiais, projetos, subvenções, né? A gente trouxe aqui, só para comparar, né, para esmiuçar, isso é um dado mais aqui para a comissão, a mesma apresentação que Finanças fez, tá bom? Então, batendo aqui os nossos 80.451 milhões, aí, que foi o que a gente já gastou, tá? De tudo, tá bom? Só para a gente bater uma prestação com a outra, tá bom? Quais foram, então, as nossas ações durante o período de pandemia, né?
Primeiro, nós iniciamos com a suspensão imediata de aulas, de acordo com o decreto, né, que foi publicado pelo governo do Estado. Então, de 23 de março a 7 de abril, nós tivemos aí um período de antecipação dos dias de formação dos professores. Porque teve muita gente que diz assim, vocês estão parados, não fizeram nada, não sei o quê, nesse período não. A gente botou todo mundo para trabalhar e para entender que período seria esse que a gente ia passar. Porque pandemia era um negócio que a gente só lia no livro na escola, né? E aí, quando a gente passa a vivê-la, a gente precisa entender. Então, a gente pegou todos os dias que estavam nos calendários, né, das escolas, todos aqueles dias dedicados à formação. Sabe aquele dia que tem um aviso da escola? Hoje não haverá aula, motivo, formação de professores, né? A gente pegou esses dias e jogou para esse período. E aí todos os professores e funcionários, tá, Farofa? Porque daí a gente já botou todo mundo no pacote. Passaram a fazer formação. Então o pessoal ficou em casa, mas tinha uma obrigatoriedade de estudar e de nos dar uma devolutiva desse estudo, né, de maneira online. Aí, do dia 8 de abril ao dia 30 de abril, para a gente não prejudicar ninguém, a gente puxou o recesso escolar. Tá? Então, a gente puxou o recesso e aí ficou todo mundo calmo, tranquilo em casa, só que não, né? Nesse período, mas legalmente amparado, tá bom? Daí, do dia 1º ao dia 10 de maio, nós suspendemos mesmo as atividades, porque foi quando a gente viu que não ia voltar, gente. Nós falamos, isso não vai voltar, não foi só coisa de um mês, isso vai ser coisa para meses. Só que a gente não sabia quantos meses, eu também não podia prever isso, né? E foi bem na época em que Mogi começou a apresentar um pico de casos e que a gente começou a sentir isso mais perto na nossa casa, na nossa família, né? Essas horas suspensas, elas vão ser repostas aí ao longo do período com as videoaulas e depois com as atividades presenciais, assim que a gente retomar, né? A retomada das atividades à distância, então, como a gente explicou, a partir do dia 7 de abril, a gente começou com um projeto para fazer em casa, que ele não era obrigatório. Ele era um projeto assim para auxiliar os pais nesse período. O que eu faço com os meus filhos? E a gente começou a postar isso no portal da Secretaria de Educação, né? Só que aí a gente viu que a aderência estava boa, falamos, vamos nesse caminho. E aí, no dia 11 de maio, a gente fez uma live dizendo para os pais como é que ia funcionar a coisa então, né? E a partir do dia 18 de junho, a gente começou com a sistemática. Então, é assim, nós vamos ter aulas, aí nós fechamos com a Câmara, tal. Nós vamos ter aulas e essas aulas vão dizer o que é que tem que ser feito no livro. E aí a gente começou numa corrida insana de entrega de livros, né? Que eu até vim aqui na Câmara prestar contas. Entregamos os livros e aí passamos parte do trabalho para a escola para que ela se organizasse da melhor maneira possível para conversar com os alunos e mediar esse processo de aprendizagem. Então, hoje, tem escola que oferta aulas pelo WhatsApp, ou pelo Google Meet, ou pela página própria da escola no Facebook. Existem situações em que a própria escola providencia material impresso para aquelas crianças que não têm acesso à internet. Então, está todo mundo, de alguma maneira, atendendo a sua escola dentro da sua especificidade. Você tem algum número desse número das nossas crianças, dos alunos que estão participando, a porcentagem? Olha, eu posso te dizer que mais de 80% dos nossos alunos têm total acesso à internet, por exemplo, né? E aí a TV e etc. O que está baixo para a gente, Farofa, é o compromisso da família em fazer com que as crianças cumpram com suas atividades escolares. Então, tem muito pai e muita mãe dizendo assim, esse ano já está perdido mesmo, deixa ele. Isso é um erro, é um grande equívoco, né? Primeiro, porque o ano está atípico, mas a gente não pode dizer que ele está perdido. Segundo, que existe uma questão de responsabilidade. A criança não pode ser impedida nem pelos seus próprios pais de ter acesso à vida escolar, à educação.
Então, o pai não tem essa autonomia de dizer meu filho não vai na escola porque eu estou decidindo. A Constituição não permite isso, tá? É importante a gente frisar, porque está sendo bem dificultoso. Nós começamos com um número muito baixo, cerca de 40% só das crianças correspondendo às atividades. Hoje, a gente pode dizer que estamos em 68% aproximadamente. Isso, média geral. Claro que tem escola que estão 100% das crianças, né? Mas a gente percebe que a maior dificuldade não está nos pequenos, como se imaginava. Os pais e as mães da educação infantil são bastante assíduos, proporcionam esse momento dentro de casa para que a criança estude. Quanto maior a criança, pior. Então, a gente precisa entender e fazer os pais entenderem que as crianças podem estar grandinhas, mas elas ainda necessitam desse auxílio e elas ainda necessitam que seja imposto regra. E no final do ano vai ter avaliação para passar de ano, né? Na verdade, assim que a gente fizer a retomada, nós já vamos fazer uma avaliação. Tá? E, ao final do ano, certamente, nós vamos ter a avaliação final, né? Então, claro, conteúdos revistos, currículo revisto, não é? Mas a gente vai precisar fazer essa avaliação, tá bom? Dentro do conteúdo, né, que eles assistiram, né? E tem muito pai, muita mãe muito bravo com os professores, né? Como se estivesse na mão dos nossos professores retornarem com as crianças para a escola. Eu peço aos pais que tenham entendimento que essa decisão é uma decisão que não cuida de um aluno, não cuida de uma sala, não cuida de uma escola. Nós aqui somos responsáveis diretos pela saúde de mais de 48 mil crianças e pela saúde de mais de 3 mil funcionários. Então, quando a gente toma uma medida, a gente toma uma medida pensando em tudo isso. Quando a gente junta esses números, né, que dá mais de 50 mil pessoas, tem muita cidade que não tem isso de população. Né? Então, a gente aqui, só entre estudantes e funcionários, isso eu estou falando numa linha direta, né? Porque uma criança que vai para a escola, se contamine e tal, ela vai transmitir isso para a sua casa toda. Né? Mas, de maneira direta, a gente está cuidando aí de mais de 50 mil pessoas. Então, não dá para a gente, né, não ter um olhar sobre isso. Assim como também a gente recebe alguns e-mails lá que são muito engraçados, né? Do tipo, nossa, vocês estão demorando demais. Olha, gente, eu falei que daqui para frente eu sou a fã número 1 dos carteiros, sabe? Que é o pessoal que entrega as cartas para a gente e tudo mais. Porque entregar esses livros foi a coisa mais difícil que a gente já fez na vida, sabe? Então, a gente tinha que dar conta de entregar o livro na casa de uma pessoa que não informou a escola que mudou de residência. Nós ainda não temos bola de cristal, né? Um dia, quem sabe, né, Farofa? Mas ainda não temos. Então, foi complicado, sim. Claro, teve uma outra situação que complicou também bastante, que foi o seguinte: a gente entende que teve gente que não parou um minuto nessa pandemia e continuou trabalhando e, portanto, precisou deixar os filhos em outro lugar e a casa estava vazia, né? E aí tinha sempre aquelas perguntas, mas por que não deixou na escola para fazer a distribuição? Gente, a gente tem um decreto. Se eu for botar 50 mil pessoas na rua para ir buscar livro... E outra coisa, com criança, né? Porque tem mãe que, quando sai, tem que levar todos os filhos. Nós íamos gerar um caos. Então, a gente é um apelo que eu faço aqui, para que a população entenda a dimensão do serviço que a Prefeitura de Mogi das Cruzes presta para a população, né? Em quantidade. É muita gente, tá bom? E aí, dia 1º de junho, a gente estreou aqui na TV Câmara, né? Também é importante dizer assim, ó, tudo que está no Facebook está sempre mais adiantado do que o que está na TV Câmara, porque a TV Câmara começou uma semana depois. Então, se você perdeu alguma coisa, sempre dá para você ir recuperando, tá bom? Eu acho que eu queria agradecer, se você me permite, não só vocês aqui, né? Agradecer o prefeito, lógico, pelo apoio, mas eu queria muito agradecer os professores, porque eu sou professora e eu não tive formação nenhuma em todos os cursos que eu já fiz na minha vida
para dar aula à distância para aluno, né? Para estar na minha casa, com todos os meus afazeres, fazendo tudo o que eu tenho que fazer acumulado, né? E ainda por cima, ainda dá conta de dar aula à distância, porque nós somos da área de humanas. E a área de humanas pressupõe contato, né? Então, não ter a pessoa com a gente, não ver a pessoa, é uma coisa muito difícil. Eu tenho ido em algumas escolas, vez por outra, dado uma passada tal, e eu nunca vi um lugar tão triste que nem as escolas nesse período. Vazia, sem ninguém. Isso não condiz com a gente, né? Então, eu queria agradecer aos colegas, professores, que têm agarrado essa oportunidade de evoluir, porque professor é assim, a gente não sabe, mas a gente dá um jeito, a gente se reinventa a todo momento. Então, meu agradecimento e o meu reconhecimento a toda a rede, tá bom? O que mais que a gente fez? Então, já falei, a gente entregou material didático para mais de 39 mil alunos, e aí a gente começou a fazer o para fazer em casa reposição, porque aquele primeiro para fazer em casa era opcional. Agora, esse que está escrito reposição, ele é obrigatório, né? Então, se você ainda não acessou, seu filho não acessou, por favor, entre em contato com a escola. As nossas escolas, elas já estão num esquema de revezamento, então, não estão abertas para atendimento, apenas por agendamento, mas elas já estão recebendo ligações, enfim, se você tem alguma dúvida, pode procurar a escola, que será esclarecido. As ações durante a pandemia, é aí que a gente viu como foi bom a gente ter inventado tudo isso que a gente vem apresentando aqui para vocês. O aplicativo Migo, que ensina inglês para as crianças, teve mais de 30 mil acessos, né? Os simulados, que era aquele joguinho para testar português e matemática, ele teve mais de 600 mil atividades sendo feitas nesse período, então os professores estão usando muito os simulados com seus alunos, né? E todas as ações do Educa Mais Mogi, que a gente tem sempre inovando, e dessa vez a gente conseguiu finalmente colocar todos os nossos aplicativos para iOS também. Então, quem tem os iPhone da vida aí, que é sempre mais difícil baixar os aplicativos, está tudo nosso lá também. Então, tanto para Android quanto para iOS. O nosso quadro de servidores, o número de servidores do magistério, 1.364 professores, né? E 1.602 servidores técnicos. Então, a gente tem um total de 2.966 servidores. O que a gente teve nós temos 8 professores e 1 diretor de convênio do Estado, e mais 31 estagiários de pedagogia, 1 de nutrição e 1 de jornalismo. A movimentação entrada e saída, ela aconteceu, né, normal, também nesse período. Nós fizemos 0 contratações de professores e tivemos 18 desligamentos, né? Quadro técnico de apoio, 74 ingressos e 36 desligamentos. Portanto, a gente, de novo, mais ingressou do que desligou, né? Ainda que seja no período de pandemia. Essa questão de 0 contratações precisa ser explicado o seguinte: esses desligamentos, eles foram feitos muitas vezes ou por fechamento de contrato ou por aposentadoria. Então, já era algo normal. As aulas que esses professores davam, enfim, elas já foram absorvidas aí na rede, tá? Então, a gente já conseguiu botar em ordem, tá? Tem gente que diz assim, mas a escola do meu filho está sem professor. Infelizmente, nós tivemos muitos casos de Covid também, né? Então, tivemos muitos professores doentes. Então, não necessariamente está sem professor, mas pode ser por uma licença. E como que a gente tem trabalhado, então? Nessas escolas onde acontece isso, o grupo de professores absorve esses alunos também e faz um planejamento para todo mundo, tá? Então, a gente tem esse cuidado. Se não são um grupo de professores, às vezes a própria diretora, a própria vice-diretora ou o próprio coordenador pedagógico assume aí a vez de cuidar desses alunos nesse período interlicenças médicas, tá? O DPED
providenciou para a gente a formação dos gestores, né? Tanto do pedagógico, na educação infantil e tudo mais. Então, 83 gestores participaram. Essa formação agora provavelmente segue online, né? Ela teve esse início, mas ela segue online. Houve também a formação continuada de gestores, né? O gestor e a prática formativa, que foi para 76 gestores da rede, mas que também vai seguir online, ela teve a interrupção. E os cursos, que foram aqueles que a gente oferece aí o tempo todo para que as pessoas possam dar continuidade à sua formação, né? E aí a gente teve vídeos sobre coronavírus, né? Mais de 4.000 cursistas assistiram. Aí você fala, mas você tem 3.000 funcionários, como é que mais de 4.000 cursistas assistiram? Porque a gente deixa aberto. Então, a rede subvencionada, ela também faz nossos cursos e, se alguém solicitar, né, a gente cede também esses vídeos, tá certo? Sobre educação integral, nós promovemos cursos para agente escolar e para auxiliar de serviços gerais que estejam atuando nessa área. Então, são 310 cursistas. A gente teve legislação municipal, gestão educacional e movimentação. Então, são cursos para outras categorias, auxiliar de apoio administrativo e os servidores atuantes na escrituração das unidades escolares, diretores e vices que quisessem participar, foram 241 pessoas. Nós demos formação para ADI, para mais de 1.292 ADIs. Também houve formação para professores de educação infantil de 3 a 5 anos, 674 pessoas fizeram a formação. E do fundamental para o ensino fundamental de 6 a 10, 1.022 cursistas. E dos anos finais, nós tivemos 253 cursistas também assistindo a esses cursos. E por aí vai. Depois a gente teve de legislação e atividade técnica de trânsito, acessibilidade curricular, boas práticas de manipulação de alimentos, musicalização infantil, né? E aí a gente chega num total que eu não consigo enxergar daqui, Farofa. Vamos ver aqui. 8.722. Ao todo, né, a gente ofertou 8.722 vagas aí para formações, tá bom? Esse é o Para Fazer em Casa, né? Kelly, isso aqui dá para clicar? Não dá? Esse não. Não? Tá, então aqui, olha, era só para ver. Qual tela anterior? Tá, acho que só vou mostrar aqui, daí você me localiza. O projeto Para Fazer em Casa, então é essa carinha aqui, né, com esses bonequinhos sempre sorridentes. Nós tivemos mais de 160 mil acessos, tá? A página do Para Fazer em Casa. Ela começou com uma carta aos pais e com orientações dizendo como é que a gente deveria fazer isso e tudo mais. Foram feitos materiais em educação infantil, ensino fundamental anos iniciais, ensino fundamental anos finais, e contamos aí com alguma parceria para montar já esse material com o Sésamo Workshop, com a Fundação FENSA, com o Instituto Avisa Lá, e o próprio DPED colaborou para alinharmos isso, né? O que a gente fez aqui, os atendimentos do pró-escolar. Nós tivemos janeiro, período de férias. Em fevereiro, nós tivemos 8 dias letivos e fizemos 1.704 atendimentos. Em março, nós tivemos 9 dias letivos, 1.863 atendimentos, e a partir de abril, já na pandemia. Para quem nos acompanha, sabe que o pró-escolar é aquele prédio que cuida do atendimento das crianças no contraturno escolar, atendimento especializado em pedagogia, em psicopedagogia, em fonoaudiologia, em psicologia e fisioterapia. Nós mantemos, né, esse trabalho para que todas as crianças possam ter igualdade de oportunidade de aprendizagem, né? Então, todas as crianças que são portadoras de deficiência, elas são atendidas pelo pró-escolar. Inclusive, se me permite,
dizer que a Cláudia, que está aqui hoje, né, tem feito todo um trabalho de atendimento à rede de crianças que nós temos que são portadoras de deficiência e que, nesse momento de pandemia, precisam também ser atendidas, né, Cláudia? Então, a gente está fazendo isso não somente lá no pró-escolar, com a equipe da Cláudia, mas também com a equipe dos professores de educação especializada, das salas de AEE, né? Então, a gente não parou esse período, né? E a EMESP também. A EMESP vem colaborando aí para a gente, para que a gente acolha essas crianças e que as famílias se sintam acolhidas, porque a gente sabe que quebrar uma rotina para um autista, por exemplo, é bastante dificultoso nesse período, né? Para toda criança mas para aquela criança que já tem a rotina imposta e que segue, realmente é mais complicado ainda, né? Nós tivemos alunos avaliados, então, no primeiro quadrimestre, nós tivemos férias, mas nós fizemos avaliação em fevereiro para 21 alunos e em março para 17 alunos. O que significa isso? Toda vez que a escola tem alguma suspeita, né, ou que percebe que a criança, de alguma maneira, não está ali acompanhando a sala de aula, né, dentro daquilo que a gente esperava, dentro de uma expectativa, é encaminhado, então, para a equipe da Cláudia fazer essa avaliação e diagnosticar se existe algum problema e como é que a gente pode auxiliar a saná-lo, tá bom? Aqui é o atendimento educacional especializado, como me referi, que não parou, né? Então, a gente teve em janeiro, em fevereiro, em março e abril, que são os polos nessas 16 escolas, que fazem, então, o atendimento e estão fazendo a acolhida, então, dessas crianças especiais que precisam desse nosso outro olhar, né, em casa. É preciso que a gente diga e indique o que é preciso fazer nesse período de pandemia em casa com elas também, então, essa assistência está sendo feita. O Crescer, que todo mundo conhece, parou as aulas, porque não tem como, né? E nós fizemos aí iniciamos agora, essa semana, semana passada ou essa semana, não sei. Quando foi? Essa semana. Tá. Nós fizemos, então, uma abertura, uma experiência, né, de oferecer cursos online para toda a população. Então, nós estamos com 4 cursos aí em vigor. Provavelmente, na semana que vem, a gente deve lançar mais, na outra mais, né? A gente vai incrementando aos poucos. Era uma experiência para ver se deu certo. E nós tivemos aí, então, mais de 7 mil e poucos acessos, né, inscritos. 7.900? 7.900. Esse é só um dado para trazer, para você saber que a gente fez aí as inscrições online e foi muito bem. O Crescer, ele oferta, no geral, cerca de 6 mil vagas, né, em mais ou menos 250, 260 turmas por módulo, e era isso que a gente tinha, mais os descentralizados, e tudo parou. Então, precisa dizer o seguinte para o pessoal do Crescer: nós vamos garantir que quem iniciou esse bloco, assim que acabe a pandemia, retome. Nós não vamos fazer novas inscrições, nós vamos atender primeiro quem estava ali já pronto a receber o curso e que não deu tempo de fazê-lo, tá bom? E depois a gente lança novos blocos. E a ideia é que a gente incremente mais ainda as aulas online para que quem aguarde a oportunidade de estudar no Crescer possa ir fazendo o curso pela internet, tá bom? Eu acho que eu vou pedir só para a Kelly mostrar o para fazer em casa. Tá bem. Que são as videoaulas, né? Depois você só passa a comunicação de vocês, o zap e Pode deixar. o e-mail. Enquanto a Kelly coloca ali para a gente, queria dizer o seguinte, que o Para Fazer em Casa, ele está disponível para a educação infantil e para os alunos do 1º ao 5º ano, né? Mas nós temos uma escola, que é o Sempre Benedito Ferreira Lopes, antigo CAIC, minha escola de coração, porque fui diretora lá, fui tudo lá, professora, coordenadora, vice-diretora, né? Que tem um trabalho diretamente com os seus alunos, né? Então, com ferramentas
apropriadas, né, para uma outra faixa etária. Então, lá o trabalho é diferenciado e é outro, tá bom? Pode colocar, Kelly. Olá, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um vídeo com orientações para a realização das atividades da semana 5 do material didático IBA, volume 1. Vamos conversar sobre algumas orientações? Devido à continuidade da situação de afastamento social, permaneceremos com as atividades a serem realizadas em casa, por todas as crianças da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes, com o auxílio de um adulto responsável e do professor. As unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades feitas deverão ser entregues ao professor da turma assim que voltarmos à escola para validação dos estudos. Sugerimos que as atividades sejam realizadas no decorrer da semana e que façam somente as propostas orientadas por meio dos vídeos. Assista aos vídeos e realize as atividades anteriores, pois o livro possui uma sequência a ser seguida, para que as experiências façam sentido para a criança. Combinado? Acho que Vamos combinado, começar né? a atividade 9? Atividade 9, E assim animais vai indo, pequenos. né? E acho que assim vai indo. No próprio vídeo a gente já diz como é que tem que ser essa organização, já explica, né? É uma das partes, né, que a gente dividiu para o aprendizado, e a outra é o complemento que a escola manda. Então, além da videoaula, além da tarefa que é feita no livro, a escola ainda está mandando um complemento de atividade. Respeitado a faixa etária. Veja bem, a gente tem sido também muito demandado com relação assim, meu filho está no infantil 3, não vai mandar atividade todo dia para ele fazer em casa? Quanto menor a criança, mais especializado tem que ser o professor, né? Então, vamos fazendo as atividades de acordo com o que a gente está mandando, tenham calma. A gente vai saber entender esse período e eu tenho certeza que nós, professores, vamos trabalhar muito mais para recuperar o tempo perdido, né? Uma coisa que eu queria pedir também, vereador, se me permite, é assim: vamos ter um respeito ao trabalho do professor, da escola, da secretaria. Se nós estamos recomendando que seja feito isso, pode acreditar que está dentro da expectativa, está dentro daquilo que a gente entende que tem que ser, né? Se você é um pai, uma mãe que se sente mais à vontade para investir nos estudos, para ser o professor do seu filho, fique à vontade. Se precisar de dicas, procure a escola. Mas a gente precisa entender que quando a gente lança algo para uma rede de 48 mil crianças, a gente nunca pode tratar dos casos específicos. A gente tem que dizer, no geral, o que é que todo mundo precisa, né? Então, para que um mínimo seja garantido. Esse mínimo garantido é isso que a gente está colocando, e são essas atividades propostas. A escola, ela transcende um pouco quando ela propõe outras atividades. Mas vamos ter confiança no trabalho dos professores e no trabalho que está sendo desenvolvido, tá bom? Porque eu brinco assim, o psicólogo entende da psicologia, o médico da medicina e o pedagogo da educação, tá bom? Então, a gente tem que acreditar no trabalho que os professores e que a escola estão desenvolvendo. Opa, legal. Te agradeço, viu? Juliana, eu fui até questionado ontem, com o anúncio ontem, né, do governador do estado de São Paulo, da retomada das aulas só em setembro, 8 de setembro. Né? E muitas pessoas perguntam, Mogi tem como retomar essas aulas em agosto ou em setembro? Até porque, por ponto de vista do MP, a gente tem que seguir o decreto do estado, né? Está tendo muita dificuldade na flexibilização. Vamos lá, então, só para a gente entender. Deixa eu só pedir um minutinho para tomar uma água, porque falar já não é fácil. De máscara, então, gente, é horrível. Espera um pouquinho só. Então, vamos lá. É assim, ó. A gente precisa entender que o plano do governo foi apresentado, mas a regulamentação do plano não. Né? Então, a regulamentação do plano, ela deve sair. E para que ela saia,
a gente acredita que outras regulamentações importantes devam sair também. Como? Hoje, a gente consegue garantir legalmente a validade do ensino à distância em até 20% do total de horas do currículo. Seguindo a proposta do governo do Estado, isso dá muito mais do que 20% de horas. Então, aí a gente já tem uma lacuna e, com certeza, o Conselho Estadual de Educação e o Conselho Nacional de Educação devem se manifestar nos próximos dias, validando ou não essa possibilidade. Uma outra situação existe uma discordância em muitos municípios Brasil afora, né, sobre a forma de conduta entre estados e governo federal, mas, em específico, aqui no estado de São Paulo, o entendimento inicial de nós, dirigentes, era que, se o município está na fase amarela por 28 dias, ele estaria liberado, então, para organizar a sua retomada. E aí foi uma surpresa para muitos municípios quando foi dito que não era individualizado por município, mas sim a partir do momento em que o estado todo estivesse amarelo. E aí isso nos causa bastante temor, porque não é seguro afirmar que até o dia 8 de setembro todo o estado vai estar apto, né, dentro do próprio plano. E muitos dirigentes, portanto, entendem que este plano não está de acordo com as expectativas e vem tentando provocar novas discussões. Tá? O que a gente pode dizer é que, enquanto sistema municipal de educação, também cabe um estudo, né, de até onde eu devo ou eu preciso seguir essa normativa. Né? Então, vários municípios estão fazendo consultas, consultas jurídicas, para ter o entendimento de se são obrigados a seguir a regra ou não. A princípio, o que temos é uma proposta e uma imposição, né, que deve vir por força legal, para que a gente siga o mesmo plano, certo? Mas eu acredito que na próxima semana a gente deva ter aí todas essas questões elucidadas, né? Se é obrigatório para todo mundo mesmo ou não, porque o plano apresentado de governo, ele trata, inclusive, de outras instituições escolares não formais, por exemplo, como os cursos de inglês, né? Enfim. Há uma crítica de que o plano foi abrangente demais. Né? Eu acho que eu preciso estudar um pouco mais isso, Farofa, para te dizer aqui se eu sou contra ou se eu sou a favor. De princípio, eu digo a você que eu me posiciono dizendo que a retomada, a meu ver, deveria ser por região. Tá? Não estou nem falando de município, estou falando de região. Né? Mas isso é uma impressão minha, é uma impressão que eu divido com alguns colegas dirigentes aí do estado de São Paulo, mas eu acredito que essa discussão ainda vai ser bem forte aí na próxima semana. A gente teve uma manifestação muito forte das escolas particulares se posicionando contra, né? E fazendo uma série de questionamentos. Então, eu acredito que a gente deva ter aí para a semana que vem mais novidades. Bacana. Bom? Obrigado, Juliana. Quero também agradecer a todos os colaboradores, agradecer a você pela parceria. Esses dias eu fiz até uma defesa da administração, que nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, né, de pandemia, a gente vê que os trabalhos não param na Prefeitura de Mogi das Cruzes, inaugurando creche, e muitas vezes a gente fica um pouco triste com as pessoas que não dão valor que tem no município. Eu tive essa oportunidade na tribuna aqui da Câmara Municipal de defender. Porque a gente tem que ser justo. E eu vejo o trabalho de vocês, da Secretaria de Educação, tanto da Secretaria de Saúde, e todos os números da Secretaria de Educação são grandiosos. Né? São 3 mil colaboradores, são 48 mil alunos, os números de refeições, não é fácil. Eu até comentei na tribuna que a gente conhece os grandes administradores na dificuldade. E na hora eu até falei, eu desafio qualquer um de vocês falar dos prefeitos anteriores, que foram grandes prefeitos,
mas que tiveram essa dificuldade. Logo no começo do governo, com a queda da arrecadação, e eu até brinquei com o prefeito Marcos Melo, falei, você tem que se benzer e tomar um banho com água de sal, porque se no final do mandato pegar uma pandemia, como as coisas começavam, né, a ficar normal, né, Juliana? Isso tudo é graças à equipe. A equipe não tenho vergonha nenhuma de falar, porque eu acho que a gente tem que ter coerência. A gente tem que, na verdade, valorizar o que tem o grupo de secretários, diretores, todos os funcionários da prefeitura, eu à frente da presidência da Comissão de Educação, o bom relacionamento com cada um de vocês. Eu até falo para a Juliana, eu sempre vou te procurar com diálogo, a gente discutir isso aí, não criticar, que a gente resolve, é através do diálogo, melhorar a vida dos nossos alunos, principalmente também dos próprios servidores, mas com diálogo. Que a gente faz política com diálogo, com trabalho, não apontar erro. Que tem muitos oportunistas que querem fazer uma gravação para jogar nas redes sociais. E eu falo para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, analise o bairro que você mora, analise a sua escola, visite as suas creches, vê que a cidade de Mogi das Cruzes é uma cidade diferenciada. Eu tive a oportunidade de viajar a alguns municípios, na época, à frente do Partido Liberal, a gente vê que os municípios, a dificuldade. E Mogi, num momento desse, tão difícil, a gente olha, eu muitas vezes, Juliana, eu fico perguntando, conversando com a minha esposa, falando assim, mas será que a gente está passando por isso mesmo, essa crise, essa pandemia? E a prefeitura de Mogi, em momento nenhum, deixou de assistir ninguém, deixou de investir em várias, tanto na segurança pública, como na educação, como na saúde, as coisas estão acontecendo. Mas isso é fruto, Juliana, de um grande trabalho de vocês, de parceria, né? É um time que está redondo, que está bem escalado, e a gente tem que valorizar isso. Tá? Quero agradecer também às pessoas que estão nos assistindo, pedir a vocês até desculpa e, ao mesmo tempo, a compreensão dos líderes comunitários, presidentes de associações, as subvencionadas que gostam de participar dessa audiência pública. Mas, no momento que estamos vivendo, do distanciamento social, Juliana, a gente decidiu, por força do decreto, fazer essa reunião fechada. Mas aqui quero mais uma vez agradecer a você pelo bom diálogo, a cada um de vocês que são colaboradores da Secretaria de Educação, viu? Muito obrigado, meu respeito a cada um de vocês, viu? E eu dou para encerrado a audiência pública do primeiro quadrimestre de 2020. Fiquem todos com Deus e muito obrigado. Obrigada. Farofa, acho que a gente precisa só divulgar, né? Como não tinha desculpa. as pessoas aqui presentes. Tá certo. Quem tiver algum questionamento, por favor, pode mandá-lo pelo sme-se-pmmc.com.br. Então, de novo, SME, que é a abreviatura de Secretaria Municipal de Educação, @se-pmmc.com.br, ou pelo WhatsApp, que é o 96866-7322, tá? Prontinho. Obrigado.